Bom dia, pessoal! E aí, como é que tá essa gurizada nesse dia de frio? Tudo bem por aí na cidade de vocês? Escola São Carlos, Fátima Santos, quinto ano, Francisco. Francisco, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, presidente, deixa eu abrir aqui de outro jeito para ver melhor o nome das escolas, né? Francisco Ceruti, presidente, deixa eu ver, presidente o que mesmo? Ele não completa para mim, só tem um pedaço. Presidente alguma coisa, escola MF, né? Andréa Faco, Angélica, Belisa Teixeira, Berenice Bueno, Cristiane Antunes, Educação Espumoso, EMEI, Construindo Sonhos, Escola São Carlos, Fátima Oliveira, Fátima dos Santos, JBN, Marta Santos, Neiva, e o nosso querido Rui, né, que nos acompanha nessa jornada com a galera aí. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa manhã, gurizada do quinto ano, então, né, participando aí com a gente ativamente, né, pessoal? Então, a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui, tá? Que vocês estejam aqui nessa manhã com a gente, tá? A gente está muito contente com isso, está muito feliz, né? Muito agradecido por essa oportunidade de encontrar vocês novamente. E a gente vai, então, dando início aos nossos trabalhos, pessoal, tá? Nessa manhã de sol maravilhosa, tá? Eu vou ingressar aqui para poder apresentar para vocês e dar continuidade, né? Na última aula que nós nos encontramos, nós não conseguimos terminar o material que nós tínhamos, a gente tem algumas questões ainda que ficaram para trás, e essas questões, então, a gente vai dar continuidade a elas, tá, meus amores? Sempre pensando que as questões que vocês vão fazer são questões que vão aparecer em muitas provas da vida de vocês. Ao longo da vida de vocês, essas questões poderão aparecer. Então, são questões que requerem que vocês leiam o texto, que vocês se concentrem, que vocês prestem atenção no que vocês estão lendo, porque às vezes, assim, vocês leem muito correndo, né? Leem muito afobados, e por lerem afobados, não conseguem entender o que estão lendo. Então, a gente pede, assim, atenção, né? Ler com paciência, às vezes reler a palavra, né? Pedir ajuda da prof que está aí na sala, tá? Com vocês, acompanhando. E assim, se for assim, vocês vão conseguir ir muito bem, né? Mas se vocês lerem correndo, aí, opa, não vai dar certo, tá? Então, a ideia é que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível a nossa jornada aqui. Já estou aí compartilhando, então, o nosso primeiro texto dessa manhã, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá, pessoal? Todo mundo consegue visualizar? Tá tudo certo? O áudio tá bom? Vocês conseguem me escutar bem? Tudo tranquilo? Aqui para mim tudo certo, pô. Tá. Então, a questão, então, a boneca Guilhermina, tá? Temos uma historieta aí da boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí, eu dou água para ela. Daí, ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, é uma historinha, né? Uma historinha que fala sobre uma boneca. Então, 19. O texto trata principalmente, gente, olha só, o texto, meus amores, ele tem, ó, vamos conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, certo? Então, ele fala muitas coisas, mas a pergunta, ela é sobre o que o texto fala principalmente. Quer dizer, o que ele fala mais, o que é o assunto central do texto, o que é o assunto que mais chama a atenção de vocês e que realmente é o assunto central do texto. Ele fala das aventuras de uma menina,
das brincadeiras de uma boneca? Do dia a dia de uma menina ou de uma boneca muito especial, gente? Então, eu vou dar início aqui ao nosso cronômetro, tá, pessoal? Vou deixar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão. Iniciado o cronômetro, fui aí para a galera responder, né? Trocar ideia com a professora, discutir, reler o texto, voltar, né? Isso aí. E vamos que vamos, tá bem? Vamos que vamos, essa galerinha. Hoje eu não estou vendo ninguém, Rui. Hoje ninguém quis se atrever a abrir as câmeras. Só estou vendo o Rui aqui. Oi, Rui. Tudo bem, Rui? Né? Só vejo o Rui. Não vejo mais ninguém. Ó, entrou mais uma escola aí, são 27, né? Pessoas conectadas, muito bom. Uma galera aí conectada com a gente. Tudo certo, com o link dos desafios, qualquer coisa me chama, né? Mas ninguém quis se animar. Ninguém quis. Ó, eu acho que não passaram perfume hoje, Rui. Eu acho que foi isso. Esqueceram de passar perfume, daí não querem abrir a câmera para eu não enxergar ninguém. Vou tirar uma foto de vocês assim mesmo. Sem perfume. Né? Isso aí, galera. Uma manhã bonita. Aqui na minha cidade tem uma manhã bonita de sol. Não sei como é que tá por aí. Tem chuva, tem sol, tá frio. Como é que tá? O pessoal tá tudo tremendo aí debaixo dos casacos, né? Tudo tremendo de frio. Essa gurizada Tá aí. muito frio. Gente, tudo bem, gente linda? Que bom ver vocês. Beijo para vocês, meus amores. Que lindezas que vocês estão aí. Muito lindezas. Tem alguém com frio aí? Tá frio, né, gente? Prof. Tainá Beriviera. Fala de qual cidade, prof? Escola, qual cidade? Tainá Beriviera, fala aí no chat para nós. Qual? Qual é a cidade? Palmeiras das Missões. Palmeiras das Missões, isso aí. Muito bom, gente. Muito, muito feliz. Muito bom que vocês estejam participando aí com a gente. Galera firme e forte, né? Não tem frio que se... O que é o álbum da Copa? Da Copa, viu? O álbum da Copa, olha que chique. Muito bom. Está quase completo esse álbum da Copa ou não? Tá faltando muito? Que legal. Essa gurizadinha é muito fofo, né? Eles são muito queridos. O quinto ano é sempre o quinto ano, maravilhoso. Queridos, amáveis, né? Muito, muito, muito afetuosos. Ah, mas é uma gurizada muito top. Eu amo essa gurizadinha aí. Ó, Cruz Alta, quinto ano, 2 presentes. Isso aí, prof. Hildo Meneghetti, Escola Estadual Hildo Meneghetti. Muito bom, gente. 3 minutos encerrado, galera. Uhul! Vamos lá, 3 minutos encerrado aqui. Vamos responder essa pergunta. O texto trata Caibaté, São Carlos. Eita, que gente maravilhosa, Caibaté, São Carlos. Estarei em Caibaté nos próximos dias, né, prof. Rui? A gente vai para Caibaté a hora dessas, tá? Já está combinado o encontro aí agora na nossa agenda. O texto trata principalmente, então, das aventuras de uma menina, das brincadeiras de uma boneca, do dia a dia de uma menina ou de uma boneca muito especial. Eita, que ficou fácil essa pergunta, né, prof? A alternativa correta, de uma boneca muito especial, gente. Letra D de dado. Quem acertou? Quem acertou? Uhul, vamos lá. Quem acertou? Isso aí, gente linda. Muito bem. Vamos para a próxima questão? Leia a anedota. Vocês gostam de anedota, gente? Anedota, gente, é um gênero textual que é mais ou menos uma piada, tá? É alguma coisa, é uma historinha, tá? Então, vamos lá. Um maluco telefona para o corpo de bombeiros, informando que está pegando fogo no hospício. Menos de 10 minutos depois, olha as viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o comandante pergunta, onde é o fogo? E o louco, vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. Né? É um maluco, né, gente? Ele ia tocar fogo, mas resolveu avisar os bombeiros antes, né? Será que tem alguém que vai tocar fogo e avisa os bombeiros antes? Né?
Essa história é do Ziraldo. O Ziraldo é um cara muito legal, gente. Quando vocês forem na biblioteca da escola de vocês, procurem pelo Ziraldo. O Ziraldo é aquele que criou o Menino Maluquinho, né? Aquele que tem a panela na cabeça, sabe? Que é muito top. Quase todas as bibliotecas têm. E é muito bacana a história dele, sabe? Tem umas histórias muito divertidas. Vocês vão gostar. Então, quando for na biblioteca, procure. Vai lá, peça um Ziraldo para ler. Vamos lá. O que os bombeiros esperavam encontrar ao chegar ao hospício? Muitos loucos? É a letra A. Amado Lacroix. Bom dia, Yara Coop. Tá? Um louco ameaçando incendiar o hospício pulou aqui, mas não tem problema. Um incêndio ou outras viaturas do corpo de bombeiros, gente? Qual seria a resposta correta? Os bombeiros esperavam encontrar no hospício o quê? Muitos loucos, um louco ameaçando incendiar o hospício, um incêndio ou outras viaturas do corpo de bombeiros. Vamos dar início, então, ao nosso cronômetro. 3 minutos para a galera responder essa pergunta. Iniciado o cronômetro. Tan, 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 tan. Vamos lá, vamos lá. Tan, tan, tan. Eu aproveitei, tá? O meu recreio para comer uma bergamota. Uma bela de uma bergamota. Alguém gosta de bergamota aí? Fui ali no solzinho, espichei minhas canelinhas e, ó, comi uma bergamota. Ih, que delícia, coisa boa comer bergamota no sol, né, gente? Existe coisa melhor que comer bergamota no sol? Tá? Então, tá transcorrendo ali os 3 minutinhos de vocês. Tá? O que os bombeiros esperavam encontrar, né? Muitos loucos, um louco ameaçando incendiar o hospício, um incêndio, outras viaturas do corpo de bombeiro. Ficou quebrado aqui, que o texto acabou subindo, mas não quer dizer, né? A gente consegue ler igual. Já vou deixar esse aqui, que esse é o próximo da próxima questão. Então, tá correndo o cronômetro aí para vocês marcarem essa questão, gente. Logicamente, se os bombeiros saem lá da plataforma deles, né? O que eles esperam encontrar? O que eles vão em busca? Vão em busca de quê? Eles receberam uma ligação de que estava havendo um incêndio no hospício. Então, eles correram até o hospício, né? Na expectativa de encontrar alguma coisa. O que seria esse alguma coisa? Estamos com quase 2 minutos aí, galera. Escola Antônio Prevedelo. Bom dia, Escola Antônio Prevedelo. Bom dia frio, bom dia ensolarado por aqui, pelas bandas de Juí, por aí eu não sei como é que está o tempo. Prof. Simone, Oi? o texto 2, ali, os Pantanais, acho que ele está em cima da alternativa, está residindo ali. Uhum. Eu não sei por que ele subiu esse danadinho. Ele subiu. Agora melhorou. Isso aí. O que os bombeiros esperavam encontrar no hospício? Muitos loucos, um louco ameaçando incendiar o hospício, um incêndio ou outras viaturas do corpo de bombeiro. A resposta correta, então, 3 minutos, galera, vamos lá, uhul! O que os bombeiros esperavam encontrar? Eles esperavam encontrar um incêndio, né, pessoal? É a letra B, é a letra C, né? Eu vi os gritinhos aí, eu escutei os gritinhos, né? Eu escutei, uhul, galera aí, faceiro da vida, né, gente? Muito bom, gente, isso aí. Galera arrebentou, acertou a questão. Vamos para a próxima, então. Agora sim, nós temos o texto 2, agora os Pantanais. Prof. Oi. Essa questão tem o texto 1 antes do texto 2. É mesmo? Por que inverteu a ordem desse danado? Mas vamos ler aqui, ó.
Os Pessoal, cerrados. acessem o link dos desafios, ele já está liberado. Lá a questão está corretamente, a visualização está correta. Os cerrados. Essas terras planas do Planalto Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o cerrado é o berço das águas. As águas brotam das nascentes dos brejos ou despencam de paredões de pedra. Em várias partes do cerrado brasileiro, existem cânions com cachoeiras de mais de 100 metros de altura. Depois, os pantanais. O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da região. E não é para menos. Além das paisagens e do mais lindo pôr do sol do Brasil Central, o Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal, do rio Cuiabá, olhando para o bando de aves voando sobre veados e capivaras, exclamou: o Pantanal parece com o mundo no primeiro dia de criação. Então, nós temos as questões aí, pessoal. Os dois textos descrevem. Letra A, belezas naturais do Brasil Central. Letra B, animais que habitam os pantanais. Letra C, problemas que afetam os cerrados. Ou letra D, rios e cachoeiras de duas regiões. Vamos largar os 3 minutos, então, para a galera responder essa questão. 3 minutos iniciados aí, pessoal. Belezas naturais do Brasil Central, animais que habitam os pantanais, problemas que afetam os cerrados, rios e cachoeiras das duas regiões. Deixar as questões, então. Os dois textos descrevem belezas naturais do Brasil Central, animais que habitam os pantanais, problemas que afetam os cerrados, rios e cachoeiras das duas regiões. Note que quando vocês vocês podem usar esses textos para outras áreas do saber, do conhecimento, né? Então, quando vocês estudam sobre questões da natureza, as ciências, né? Nas disciplinas que vocês estudam sobre a natureza, sobre os espaços, vocês também podem aproveitar esses conhecimentos que estão nesse texto aqui. Então, o legal da língua portuguesa é que ela serve para muitas outras disciplinas, né? Os conhecimentos que nós adquirimos da língua portuguesa, eles vão servir para muitas outras áreas do saber. Tá? Então, eu vou voltar para a questão. Os dois textos descrevem. O que eles descrevem? As belezas naturais do Brasil, os animais que habitam os pantanais, os problemas que afetam os cerrados, os rios e cachoeiras das duas regiões. Passamos agora de 2 minutos, tá? Para a gente responder esta questão. Daqui a pouco fecharemos os 3 minutos e teremos, então, respondido a essa questão. 2 minutos e meio agora, pessoal. 30 pessoas conectadas na chamada, que bonito isso aí, que lindo, nessa manhã fria, né? Mas o sol, por aqui faz sol, por aí não sei. Tem gente que vai de longe para a escola, né, Rui? Tem gente que vai a pé, tem gente... Será que tem alguém que vai a cavalo para a escola? Tem alguém que vai a cavalo aí? Né? Antigamente, as pessoas que moravam no interior iam bastante a cavalo para a escola. Parando 3 minutos, então, fechado, né? Hoje eu acho que ficou mais raro, né, pessoal, cavalo, mas algumas pessoas, eventualmente, ainda podem ir a cavalo. Os dois textos escrevem, então, a alternativa correta, gente, é a letra A, belezas naturais do Brasil Central, gente, tá? Belezas naturais, Rose Silva acertou a questão,
Cristiane, Fátima, Marta. Isso aí, pessoal, acertando a questão. Parabéns para vocês aí, ó. Vamos botar umas palminhas para essas profs, para esses alunos. E a cópia apareceu e já desligou a câmera assim, só deu oi, né? E já desligou. Vamos para a próxima então, gente. Leia o poema de Cecília Meirelles para responder a questão 9. Vamos lá. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha, olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva na calha. Então, é um poema da Cecília Meirelles, muito bonitinho, que fala sobre a bolha. No verso, olha a bolha, o ponto de exclamação expressa, letra A, um susto, letra B, uma admiração, letra D, um convite, ou letra D, uma ordem. Iniciado, então, os 3 minutos aí, Rui, no verso, olha a bolha, o ponto de exclamação expressa um susto, uma admiração, um convite ou uma ordem, tá? Então, veja aqui que nós temos aqui 2 pontos de exclamação. Os pontos, de modo geral, são sinais que nós usamos para poder representar aquilo que nós falamos. Quando a gente fala, a gente tem na fala, né? Às vezes a nossa entonação, por exemplo, quando a gente faz uma afirmação, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente expressa uma dúvida, a nossa entonação, quando a gente fala, ela vai variando, né? Ela não é sempre a mesma. Então, como nós não temos isso para escrever, nós utilizamos os pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, né? Que a gente chama de ponto de pergunta, né? Interrogação, o ponto final, a vírgula. Todos esses sinais de pontuação, eles servem para a gente marcar o que a escrita não tem, o que a oralidade tem, mas que a escrita não tem, certo? Então, é para isso que eles servem, tá? Então, a galera às vezes não gosta de pontuar, se esquece de colocar os pontos, se esquece de... Mas é muito importante, né? Porque como a gente não teria outra forma da gente entender a entonação se não fosse pelos pontos, tá? O ponto é muito importante no seu texto. Certo? Então, o que representa aí esse sinal de exclamação, tá? Olha a bolha. Um susto, uma admiração, um convite, uma ordem, tá? Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, olha a bolha no vinho da rolha, olha a bolha. Então, nós temos aí alguma coisa acontecendo. É um susto, uma admiração, um convite ou uma ordem? Então, passamos 2 minutos e 37, 38. Estamos quase finalizando aqui os 3 minutos. Quase finalizando, 59. Parou, galera! Vamos lá, 3 minutos encerrando, então. A resposta a essa pergunta, no verso, olha a bolha, o ponto de exclamação expressa, galera, ele expressa uma ordem, tá? Ele expressa uma ordem que a pessoa, né, que a poetisa diz para o seu interlocutor, para o seu leitor, né? Ele pede que a pessoa que está lendo o poema olhe a bolha. Em geral, ordens, elas começam por um verbo, certo? Então, feche a porta, acenda a luz, olhe a bolha, entre, saia, corra, né? Então,
todas as expressões que começam por um verbo representam uma ordem, tá? Representa alguém dizendo para alguém fazer alguma coisa, certo? Vamos para a próxima questão? Leia a carta do leitor e responda a próxima questão aí, gente. Vamos lá. Olá, turminha da revista Ciência Hoje. Na biblioteca de minha escola tem suas revistas todas as vezes que trocar o livro, eu pego uma e, como sempre, me encanto. Essa cartinha foi escrita por uma menina para A. Bibliotecária de sua escola. B. Giovana Soares Martins. C. Revista Ciência Hoje. D. Sua professora. Então, toda vez que alguém escreve uma cartinha, não escreve à toa, escreve para alguém. Então, eu vou dar o início do cronômetro aqui, gente. 3 minutos. Olá, turminha. Só não é questão 10, é questão 23, né? Que saiu erradinho o número. Olá, turminha da Revista Ciência Hoje, da biblioteca da minha escola tem suas revistas. Todas as vezes que trocar o livro, eu pego uma e, como sempre, me encanto. Então, assinado por Giovana Soares Martins. Essa cartinha foi escrita por uma menina para quem? Para a bibliotecária da sua escola? Para Giovana Soares Martins? Para a revista Ciência Hoje ou para a sua professora de ciências? Então, esse tipo de informação que está, é só vocês lerem, porque a resposta está no texto. Vocês não precisam buscar nenhuma informação fora do texto, né? Então, a resposta está no próprio texto. Se vocês lerem com um pouquinho de atenção, vocês vão acertar a questão. Vocês vão acertar mesmo, porque vocês são muito espertos, né? Vocês são muito espertos. Então, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade de acertar essa questão. Tá? É uma questão fácil de ser acertada, bem tranquila. Então, aí já vamos finalizando, pessoal. Vamos finalizando aí, galera. 2 minutos e 35. Quase no final dos 3 minutinhos, para a galera responder essa pergunta. 2 minutos e 44, 45. Cinquenta e 59, fechou os 3 minutos, gente. Então, essa cartinha foi escrita por uma menina para, olha só, resposta correta, Revista Ciência Hoje, gente. Uma menina que se chama Giovana Soares Martins, a galera acertando, escreveu para a Revista Ciência Hoje. Isso aí, amados, isso aí, galera, isso aí, muito bem, vocês mandaram muito bem. Muito bem mesmo, vocês são muito espertos. Eu sempre digo aí, a galera tá sempre, né, à frente do seu tempo e lembre que vocês aí, vocês têm outros conhecimentos que precisam ser acessados. Eu sei que às vezes vocês têm um pouco de dificuldade para fazer a questão, porque algumas questões estão no próprio texto e às vezes não, né? Então, isso é uma coisa que a galera tem que atentar. Mas vocês são muito espertos, vocês sempre dão conta. Eu vou compartilhar, então, o próximo material aqui, tá? Já estou compartilhando, galera.
Vou compartilhar de novo a minha tela aqui, então, para que a gente dê sequência, tá bem? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos para cima, né? Aqui, 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 aqui. Espera que não é esse. Solemnamente. Este. Esse aí, pessoal, tá? Então, a gente vai dando sequência nas atividades aí com o textinho da Branca de Neve. Galera, aqui, tá? A partir dessa parte do nosso trabalho, a gente vai retomar algumas histórias que vocês conhecem, que vocês já escutaram, né? São histórias divertidas, legal, que são contos, né? Contos antigos. E o primeiro conto é o conto da Branca de Neve, que é um conto muito interessante, que vocês sabem que a Branca de Neve estava perdida na floresta, e aí ela encontrou a casa de uns homens muito pequenininhos, né? Que eram 7 anões. Aí, num primeiro momento, eles ficaram muito assustados com aquela moça muito branca, muito alta, muito bonita, mas depois eles ficaram amigos delas, né? Amigos dela. E é uma história, né, que vocês já viram, não é uma história nova, tá? Então, nós temos um trecho da história que fala aí, Branca de Neve, a rainha consultava diariamente seu espelho mágico. Certo dia, ouviu que Branca de Neve havia se tornado a jovem mais bonita do reino. A partir daquele momento, a inveja tomou conta dos seus pensamentos. Então, quem já viu o desenho animado ou o filme, sabe que tem uma parte que a rainha está na frente do espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Aí o espelho sempre dizia, não, minha rainha, a senhora é a mais bonita. Mas aí chega um dia que o espelho responde o quê? Sim, minha rainha, existe. O nome dela é Branca de Neve. Minha rainha fica enfurecida, porque ela dizia, não pode ter alguém mais bonito que eu, né? Ela fica muito, né, muito brava. Então, a questão diz o seguinte, o que provocou a mudança de comportamento na rainha? Tá? Então, vamos lá. Seria a chegada de uma nova princesa, letra B. A perda de seus poderes mágicos, letra C. O desaparecimento do espelho, letra D. A notícia de que Branca de Neve era mais bonita, ou letra E. A mudança de reino. Então, iniciado o cronômetro dos 3 minutos, Rui. O que provocou a mudança de comportamento? A chegada de uma nova princesa, a perda de seus poderes mágicos, o desaparecimento do espelho, a notícia de que Branca de Neve era mais bonita ou a mudança de reino. Ela ficou muito enfurecida, né? Mas houve alguma situação que fez ela mudar de comportamento. O que teria sido essa situação, né? Porque ela mudou o seu comportamento. Né? Então, vamos lá. Tá tudo lá no texto, né? Ela consultava o espelho diariamente. Certo dia ouviu que Branca de Neve havia se tornado a jovem mais bonita do reino. A partir daquele momento, a inveja tomou conta de seus pensamentos. Então, qual seria a alternativa correta? Essas questões também estão no próprio texto. Se vocês olharem, a resposta vai estar lá. E o mais legal, gente, é que a gente resgata essas histórias que são contos antigos, mas que são muito legais, né? Afinal de contas, a gente ainda tem pessoas invejosas hoje, tal como a rainha, né? Que era invejosa, morria de inveja na Branca de Neve. A inveja ainda é uma maldade que assombra a humanidade, assombra as pessoas, né? E é uma coisa ruim. A gente não pode ter inveja das pessoas, né? A gente tem que incluir todo mundo, achar as pessoas legais, mas não pode ter inveja, né? Inveja não é um sentimento legal, né? É uma coisa ruim. Então, estamos aqui quase passando 2 minutos e o cronômetro está correndo, né, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos responder direitinho essa questão aí. Vamos lá, 2 minutos agora fechado. 2 minutos, 2 minutos. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 2 minutos e 12, 13, 14. Tá correndo o tempinho. Tá correndo, galera. Tá correndo.
que provocou a mudança do comportamento da rainha. A rainha até então estava bem faceira, né? Porque todos os dias o espelho dizia que ela era mais bonita, então ela estava, uau, eu sou a mais bonita, né? Até que houve um dia que o espelho disse, não, minha rainha, há alguém mais bonita que você. Né? Então, o que provocou essa mudança de comportamento? Que agora a rainha substituiu a alegria pela inveja. Né? Olha como é tão ruim a inveja, que ela sempre tira uma emoção boa para colocar uma coisa ruim. Isso, fechou 3 minutos, galera. Vamos lá a resposta. O que provocou a mudança de comportamento da rainha? A resposta correta é a letra D de dado. A notícia de que Branca de Neve era a mais bonita. Isso deixou a rainha enfurecida, né? Deixou braba. Alguém acertou a questão? Ah, Cristiane... Galera aí, eu vi um dedinho para baixo ali. Ah, não, Yara Cobre acertou, Angélica, Andréa Faco, Jéssica Imaculada. Galera acertando a questão, muito bem, prof. Oi, prof. Né? Muito bem, uhul, Terezinha Procópio. Isso aí, muito bom, galera, vamos lá. Próxima questão, então, meus amores. A palavra inveja indica um sentimento de... Letra A, gratidão. Letra B, felicidade. Letra C, coragem. Letra D, incômodo diante da qualidade de outra pessoa. Letra E, amizade. Iniciado o cronômetro, 3 minutos, então, né, para a próxima questão. A palavra inveja é gratidão, felicidade, coragem, incômodo diante da qualidade de outra pessoa ou amizade. Não é uma coisa positiva, certamente, né, professor? Inveja não é uma coisa legal, porque todos nós temos as nossas virtudes. Se a gente olhar bem, todos nós temos as nossas virtudes, né? Por exemplo, tem gente que não é muito bom de português, mas é bom de matemática. Tem gente que não é muito bom de matemática, mas é bom de português. Tem gente que vai bem em educação física, porque adora jogar, adora se exercitar. Tem gente que gosta de pintar. Tem gente que gosta de desenhar. Tem gente que já até começou a ajudar a mãe a cozinhar. Né? Tem gente que gosta de dançar. Então, em alguma coisa, a gente é bom. Às vezes a gente ainda não descobriu, então a gente não precisa ter inveja das outras pessoas. Tá? A gente tem que procurar as nossas próprias virtudes, porque se a gente procurar, a gente vai achar. Nós temos várias virtudes, né? Eu adorei, achei um charme e elegância o pessoal que vai de touquinha para a escola. Muito charmoso e bonito touquinha, né? Acho muito legal. Que tá frio, né, galera? Eita, que o inverno tá só começando. Tá só começando, gente. Vai ter bastante frio pela frente ainda. Né? Eu sei que tem família no interior que trabalha com leite, né? A galera acorda de madrugadão para tirar leite da vaca. É difícil, né, gente? Você vê que honra, né? O pai e a mãe vai acordar cedão para tirar leite da vaca. Oi? Outra cientista. Uma escola do interior. A gente é uma escola do interior. Metade dos nossos pais tem um campo de leite. Viu que top? Se não fosse vocês, eu não teria leite para tomar na minha casa. Olha que maravilha. Vocês produzem o leite que vai para dentro da caixinha que eu compro no supermercado. Graças a vocês, olha lá. Uhul! Parabéns! Muito orgulho de vocês existirem. Muito orgulho. É um trabalho muito lindo mesmo. Muito, que exige muita dedicação dos pais, né? Isso é muito bacana. É um trabalho muito bonito mesmo. Gente, é um trabalho maravilhoso, né? Imagina, a gente não ia ter leite para tomar. Fechou os 3 minutos, galera. Isso aí, vamos lá. A palavra inveja, então, indica o quê?
Incômodo diante da qualidade de outra pessoa. Letra D de dado. Isso aí, galera. Quem acertou, quem acertou, quem acertou? Vamos lá, quem acertou? Ai, galera do Tâimaro de Leite. Uhul! Vizinho Procópio. Ele tá com o tom. Jéssica. Todo mundo acertando. Cristiane. Muito top das galáxias, gente. Muito bom. Vocês são maravilhosos. Próxima questão? Vamos lá. Então, o texto leva o leitor a refletir que, letra A, beleza garante felicidade. Letra B, os espelhos causam problemas. Letra C, as princesas vivem sem preocupações. Letra D, a magia resolve conflitos. Letra E, sentimentos negativos podem influenciar nossas atitudes. Então, a prova vai iniciar aqui o cronômetro, tá? Para que a gente possa dar início à resolução dessa questão. Iniciado aqui os 3 minutos correndo, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Tan, tan, tan. Vamos lá. Isso aí! São muito fofos esses alunos, né, prof? Terezinha Procópio é o nome da professora ou o nome da escola? É o nome da professora. A escola é Antônio Prevedelo, no Ivaí. Que legal! Falta. Tá bom, prof. Terezinha, que coisa boa. Que Obrigada. honra tê-los aqui. Obrigada. Então, essa galera é a galera que tira o leite da vaquinha. Meu Deus, que coisa linda, gente. Meu Deus, eu acho muito legal isso aí. Eu acho um trabalho, assim, muito, muito bonito, né? Vocês estão Vocês aparecendo. conseguem imaginar quantas crianças tomam o leite que vocês tiram da vaquinha, né? Quando passa o caminhão para coletar o leite que vocês tiram da vaquinha, leva para a indústria coloca dentro das caixinhas e vai vender no supermercado. Gente, isso é muito bacana. Se não fosse vocês, muitas crianças não iam ter o leite para tomar. Muito importante, entende? Eu não sou criança, mas eu amo leite. Eu tomo leite todos os dias, né? Então, imagina, né? É um trabalho muito lindo. Imagina, e a gente sabe que dá trabalho, né? Cuidar das vacas. Às vezes a vaca fica doente, né? É frio para dedéu no inverno, acordar cedo para tirar leite da vaca. De certa forma, vocês ficam meio presos, né? Porque às vezes quer sair, viajar, não pode, por causa que a vaquinha precisa tirar leite todo dia, né? Então, é um trabalho aí que a gente tem que dar os parabéns, né, prof? Sim. Puxa vida, que legal. Eles fazem o queijo também, a manteiga. Olha que delícia! Meu Deus do céu, amo. Todas essas coisas aí que vocês fazem são maravilhosas. Venha visitar a escola. Ah, vou nessa sim. Ai, que legal, imagina. Eu ia amar. Não, interior é tudo de bom, né, gente? O paraíso está literalmente no interior. Eu fico muito, muito, muito feliz, assim, quando posso visitar. Tem um tiozinho ali, olha que fofo. Não tá nem aí, cheio de beijo. Não mandar nem aí, cheio de beijo, gente. Deus livre. Vocês são muito fofos. Tá doido, gente. Eu amo dar aula para esses 5º ano aí, tá doido, muito queridos. São os amores essas crianças aí, né? Então, estamos quase finalizando os 3 minutos. O texto leva o leitor a refletir: a beleza garante felicidade, os espelhos causam problemas, as princesas vivem sem preocupações, a magia resolve conflito, os sentimentos negativos podem influenciar nossas atitudes. 3 minutos, fechado aí, Rui. Fechou, fechou, fechou. Então, gente, é lógico que não é a letra A, porque a beleza não garante felicidade nenhuma, né? Tem pessoas bonitas que são tristes. É ou não é, gente? Será que toda pessoa bonita é feliz? Não, né? Tem pessoa bonita que é chata, que é triste, né? Os espelhos causam problemas? Também não, né, gente? Não, não tem nada demais com os espelhos. A gente pode realmente ter espelho e não tem problema. As princesas vivem sem preocupações? Também não. A magia resolve conflitos? Também não. A resposta correta é: sentimentos negativos podem influenciar nossas atitudes.
Isso aí! Uhul, né? Acertaram, galera! Uhul! Isso muito bem, gente. O texto leva a dizer que os sentimentos negativos, e eles destroem o nosso coraçãozinho, né, gente? Meu Deus! Sentimentos negativos são muito ruins. A gente sentir inveja do outro. Sabe o que acontece quando a gente sente inveja do outro? A gente vai ficando com o coração machucado, triste, que nem uma flor que murcha. Tá? Então, não vale a pena, gente, né? Elogiem as pessoas, elogiem os amiguinhos de vocês. Cara, como tu é inteligente. Cara, como tu é bonito. Cara, como tu é legal. Cara, como tu é uma pessoa incrível, uma pessoa humana, uma pessoa solidária. Cara, como tu é organizado. Cara, como tua letra é maravilhosa. Achem elogios para dar para os amigos de vocês, mas nunca sintam inveja, porque todo mundo gosta de receber elogio, não é, prof? Coisa mais boa quando a gente recebe elogio, né? Meu Deus do céu. Vamos para Rapunzel? Lembra a história da Rapunzel? Aquela moça que tirou as lindas tranças, né? Para o príncipe ir salvá-la, que ela estava lá naquela torre presa. Lembra da história? Vamos lá. Rapunzel passava os dias observando o mundo pela janela da torre. Embora estivesse segura, sentia falta da liberdade para conhecer novos lugares e fazer suas próprias escolhas. Então, na verdade, ao mesmo tempo que a história é um pouco feliz, a história é um pouco triste, porque ela vivia segura, mas ela não tinha acesso a coisa alguma lá em cima da torre. Ela sempre estava uma espécie de prisão, né? Então, o sentimento predominante de Rapunzel é, letra A, orgulho. Letra B, raiva. Letra C, desejo de liberdade. Letra D, surpresa. Ou letra E, medo. Tá? Orgulho, raiva, desejo de liberdade, surpresa ou medo. Eu vou iniciar o cronômetro. Iniciado, Rui. Cronômetro de 3 minutos aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Cronômetro correndo aqui, pessoal. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Que fofo. Muito lindinhos, meu Deus do céu. Muito fofos, muito fofinhos, né? Dá vontade de encher de beijo. Ai, ai. E tá frio hoje, né, gente? Credo. Hoje tá bom pra gente dar um abraço naquele amigo, né? Assim, ó, dar um abraço apertado no amigo, né? Na amiga. Porque é bom abraçar, né, gente? Às vezes a gente abraça a nossa prof, né? Às vezes a gente abraça o nosso amigo. Às vezes a gente abraça a nossa mãe, nosso pai, o nosso cachorrinho, nosso gatinho, né? Então, abraçar é bom, abraçar transmite afeto, transmite calor. Tem gente que abraça o travesseiro de noite para dormir. Tu abraça o travesseiro? É, tem gente que abraça, tem gente que gosta de dormir abraçadinho com o travesseiro, assim, né? Então, cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Mas qual é o sentimento predominante da Rapunzel? Orgulho, raiva, desejo de liberdade, surpresa ou medo? Né? Aqui, ó. Rapunzel passava os dias observando o mundo pela janela da torre. Embora estivesse segura, sentia falta de liberdade para conhecer novos lugares e fazer suas próprias escolhas. Ela estava reclusa. O que é reclusa? Dentro, fechada dentro de uma torre, lá no alto, né? E aí, quando o príncipe vai lá, ela joga as tranças, né? Para o príncipe ir salvá-la, né? E o príncipe sai pendurado nas suas tranças, né? Para subir na torre que não tinha escada, né? Não tinha escadaria, então ela tinha que subir. Quem fosse visitar a Rapunzel tinha que subir nas tranças dela. Então, a resposta correta dessa questão é orgulho, raiva, desejo de liberdade ou medo. Qual dessas alternativas é a correta? Estamos quase finalizando os 3 minutos e já vamos ver a resposta dessa pergunta.
Quase finalizando aqui os 3 minutos, gente. Isso aí. 58, 59. Fechou, galera. Isso aí. Então, a resposta dessa pergunta, então, é desejo de liberdade. Letra C de casa, gente. Ó. Ó. Sentir a falta de liberdade para conhecer novos lugares. Isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Acertaram a questão. Próxima questão. Questão de número 17. A palavra embora indica uma relação de letra A, explicação. Letra B, consequência. Letra C, conclusão. Letra D, contraste. Ou letra E, comparação. Então, explicação, consequência, conclusão ou contraste. Aí nós temos uma palavra, né? E essa palavra tem um significado. Iniciado o cronômetro, tá? Essa palavra tem um significado. Essa palavra tem um significado. É um significado de explicação, de consequência, de conclusão, de contraste ou de comparação. Qual seria o significado dessa palavra? Que dia será que começa o inverno? Eu vou pesquisar aqui. Inverno inicia quando? Vou pesquisar aqui para a gente ver. Ó. O inverno começou oficialmente dia 21 de junho. Já começou, gente. Já começou, 21 de junho. Hoje é até 23. Né? Já começou. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Isso aí, meus amores. Então, vamos ver o cronômetro aqui como tá. Passando, então, 1 minuto e 55, né? 1 minuto e 55. 2 minutos e 4. 2 minutos e 10, 11. Vamos que vamos. A palavra embora indica uma relação de explicação, consequência, conclusão, contraste ou comparação. Quase finalizando. Falta um pouco mais de 40 segundos para terminar. Vamos lá, então, pessoal. 57, 58, 59. Fechou! 59, então, 3 minutos aí fechado para vocês, tá? A palavra embora indica uma relação de... A resposta correta é contraste, pessoal. Letra D de dado. O embora, gente, ele introduz uma quebra de expectativa. É mais ou menos assim, ó. Embora o dia esteja frio, tem sol. Embora eu não tenha eu terminado o exercício, a professora foi legal comigo e me deu mais uma chance de eu fazer. Embora eu não tenha estudado, fui bem na prova. Por quê? Porque assim, ó, se não estudou, a tendência é que vá mal, mas a pessoa pode não ter estudado e ter ido bem.
porque prestou atenção nas aulas da professora, né? Então, embora introduz uma quebra de expectativa, por isso que é contraste, tá? Próxima questão. A situação vivida por Rapunzel, muita gente acertando a questão, né? Mostra que, letra A, segurança é suficiente para ser feliz. Letra B, viver sozinha é sempre melhor. Letra C, as pessoas valorizam a liberdade e a autonomia. Letra D, as torres são perigosas. Letra E, fazer escolhas é desnecessário. Então, vamos iniciar o cronômetro, iniciado 3 minutos. Situação vivida por Rapunzel mostra que a segurança é suficiente para ser feliz, viver sozinha é sempre melhor, as pessoas valorizam a liberdade e a autonomia, as torres são perigosas ou fazer escolhas é desnecessário. Qual seria a resposta dessa questão, pessoal? Vamos lá, pessoal. 1 minuto e meio chegando já aqui. Um minuto e 44. Mas finalizando, então, nossos 3 minutos aqui, gente. Vamos lá. 40, 41, 42. Situação vivida por Rapunzel mostra que segurança é suficiente para ser feliz, viver sozinha é sempre melhor, as pessoas valorizam a liberdade e a autonomia, as coisas são perigosas ou fazer escolhas é desnecessário. 3 minutos fechado aí, pessoal, vamos lá. Dole uma, dole duas, vamos lá. A situação vivida por Rapunzel mostra que as pessoas valorizam a liberdade e autonomia, gente. Olha só. Embora ela vivesse, né, lá, isso aí, letra C. Parabéns, galera. Parabéns. Isso aí, muito bem. Tá? Então, as pessoas valorizam liberdade e autonomia. Questão Cinderela. Vamos para a história da Cinderela, gente. Uma história muito legal também, né? Que vocês também conhecem. Vamos lá. Enquanto as irmãs se preocupavam apenas com vestidos e festas, Cinderela realizava as tarefas da casa sem reclamar. Apesar das dificuldades, mantinha a esperança de dias melhores. A Cinderela é aquela história em que a menina ela foi terrivelmente castigada, né, pela madrasta, que não queria que ela fosse tão bonita quanto ela era. Então, a madrasta queria que as filhas dela fossem valorizadas e tudo mais, mas aí a menina era mais bonita que as filhas. Então, ela botava a menina a trabalhar, judiava da menina, né? Então,
Enquanto as irmãs se preocupavam apenas com vestidos de festa, Cinderela realizava as tarefas da casa sem reclamar, apesar das dificuldades, mantinha a esperança de dias melhores. O texto mostra uma diferença entre Cinderela e suas irmãs. Por quê? Todas tinham os mesmos interesses? Letra B. Possuíam comportamentos e prioridades diferentes? Letra C. Moravam em lugares distintos? Letra D. Estudavam em escolas diferentes? Ou letra E. Tinham a mesma rotina? Vamos, então, para o cronômetro de 3 minutos iniciado aí, pessoal. Cronômetro iniciado para fazer essa questão. O trecho mostra uma diferença entre Cinderela e suas irmãs, né? Enquanto as irmãs se preocupavam apenas com vestidos de festa, Cinderela realizava as tarefas da casa sem reclamar. Então, qual é a alternativa que melhor explica a diferença entre Cinderela e as suas irmãs? Cronômetro correndo, pessoal. Todas tinham o mesmo interesse, possuíam comportamentos de prioridade diferentes, moravam em lugares distintos, estudavam em escolas diferentes ou tinham a mesma rotina. Cronômetro correndo, passa de 1 minuto e meio. Dois minutos e 10 agora. Cronômetro correndo. Acho muito legal essa sala de aula que tem um monte de cartaz na parede. Que nem a sala de aula de vocês aí, da professora Terezinha Procópio. É uma sala de aula viva, né? Uma sala de aula que tem muitas informações, é muito legal. Obrigada. Foi tudo feito por nós. Que chique, vocês são poderosos, né? Muito bom, que legal isso, gente. Só elogio, né? Que legal. Então, estamos finalizando, meus amores, os 3 minutinhos aí, ó. 59, fechou 3 minutos aí, pessoal. Então, vamos lá. O trecho mostra uma diferença entre a Cinderela e suas irmãs. Por quê? Possuíam comportamentos e prioridades diferentes. Resposta correta, letra B de bola. Quem acertou? Isso aí, galera. Muito bom, muito bom. Vamos indo para a próxima questão, pessoal. A esperança de Cinderela demonstra que... Aí, tem gente soltando foguete, né? Soltando aí brilhinhos, né? Mandando assim, ó, isso aqui, né? Muito bom. A esperança de Cinderela demonstra o quê? Demonstra preguiça? Demonstra desobediência? Insegurança? Tristeza? Confiança de que sua situação poderia melhorar? Vamos lá, então, para o nosso cronômetro. Iniciando o cronômetro aqui, pessoal. Preguiça, desobediência, insegurança, tristeza, confiança de que sua situação poderia melhorar. Eu acho que tem escola que já precisou sair, né? Tem escola que precisa sair um pouquinho mais cedo em função do transporte, né? A gente entende, bem tranquilo. Mas
Nós outros vamos até às 11h30 aqui juntinhos, né? Nesse dia de frio, que tá frio, gente. Que tá louco de frio, gente. Tá doido, né? A gente, a prof tá toda encasacada aqui, ó. Casaco e blusa até dizer chega. Não tem o que fazer, né? Se a gente não se agasalha, a gente morre de frio. Então, demonstra preguiça, desobediência, insegurança, tristeza ou confiança de que sua situação poderia melhorar. Qual seria a resposta a essa pergunta? Temos aí 1 minuto e 9, 10. Cronômetro correndo para a galera fazer essa resposta. Isso aí, né, pessoal? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito legal. Estou gostando bastante dessa atividade. A esperança de Cinderela demonstra preguiça, desobediência, insegurança, tristeza, confiança de que sua situação poderia melhorar. Qual seria das alternativas que a esperança de Cinderela demonstra? Esperança é um sentimento bom, né, gente? Porque a gente sempre tem esperança que as coisas vão ficar bem. Às vezes a gente passa por uma doença, às vezes a nossa família não tem uma situação financeira muito boa, às vezes a gente está triste por alguma coisa, mas existem dias tristes, mas existem dias bons. E a gente, quando tem esperança, a gente espera dias melhores. É legal ter esperança, né? Esperança é fé, é a gente acreditar que o dia amanhã vai ser melhor. Eu tenho esperança quando o dia tá frio e tá chuvoso, porque eu fico pensando, nossa, meu Deus, frio e chuva. Mas eu também sei que precisa chover, né? Porque se não chover, a gente não tem nem pasto para dar para vaca, né? Né? É, precisa chover também. Então a gente não pode reclamar, nem da chuva. Finalizando 3 minutos aí, galera. Vamos lá, fechou os 3 minutos. Questão de número 20. A esperança de Cinderela demonstra preguiça, desobediência, insegurança, tristeza ou confiança de que sua situação poderia melhorar. Letra E. Isso aí, galera, acertando a questão. Muito Pronto. bem, muito bem, muito bem. Prof. Simone, Oi, querida. nós vamos ter que nos retirar, porque aqui a gente entra às 7h15 e sai às 11h15, né? Que é esporte. Então, nós queremos desejar tudo de bom, sua aula está maravilhosa, os alunos amaram e eles querem dar... Eu que amo todos vocês aí. Obrigada, gurizada linda, maravilhosos. É um prazerzão conhecer vocês, ó. Obrigada. Tá? Beijo, vão com Deus, tudo de bom para vocês. A gente se vê. Muito bem, gente. Então a gente vai dando sequência para os outros que ficaram, né? E é uma galera que tem aí. Ninguém hoje muito se atreveu a abrir as câmeras, mas a gente sabe que vocês estão aí. Então, a próxima questão, o texto valoriza principalmente riqueza, beleza, fama, perseverança diante das dificuldades ou competição. Então, para falar, dar o cronômetro aqui, tá, pessoal? Iniciado o cronômetro de 3 minutos. O texto valoriza principalmente riqueza, beleza, fama, perseverança diante das dificuldades ou competição. Vocês podem pegar o próprio sentimento da Cinderela, né? Como é que ela reagia. A vida dela não era fácil, gente, né? Essa história, ela tem também desenho animado, ela tem também filme. E essa história, ela é triste, porque a vida da Cinderela, ela sempre fica limpando, lavando, cozinhando. E as irmãs dela, não que seja limpar e lavar e cozinhar seja ruim, é uma coisa boa. O que não é bom é quando há injustiça, né? Só uma pessoa tem que fazer e as outras não precisam fazer, né? E era isso que acontecia na casa de Cinderela. Ela tinha que limpar, ela tinha que lavar, ela tinha que esfregar o chão.
Às vezes ela terminava tudo e a madrasta arrumava mais uma coisa para ela fazer. Ou seja, ela não podia nunca descansar. E as irmãs dela, não. As irmãs dela só viviam escolhendo vestidos de festa, não faziam nada, não lavavam louça, não limpavam o chão. E a injustiça não é uma coisa boa. Né? Agora, limpar e lavar, todos nós fazemos, né, gente? A gente tem casa, a gente precisa cuidar da nossa casa. Faz parte da nossa vida, né? Mas o texto valoriza, então, a riqueza, a beleza, a fama, a perseverança diante das dificuldades ou a competição. O que nós temos aí, então, nesse texto? Estamos quase chegando a 2 minutos. E vamos seguindo, então, gente. Quase 2 minutos. 2 minutos e 6, 7, 8. Nós correndo para chegar aos 3 minutos, então. E a gente prosseguir. Isso aí. A Cinderela, na verdade, é uma baita história que nos ensina uma bonita lição de vida, né? E que lição é essa? A lição é a resposta da questão número 21. É uma bonita lição de vida para todos nós, né? Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. Então, quando a gente aprende essa lição, as dificuldades ficam mais amenas, né? Então, 2h54, 55, 56. Vamos fechando os 3 minutinhos aí, galera. Fechou! Vamos lá. O texto valoriza principalmente a perseverança diante das dificuldades, pessoal. Rosa Silva, né? Só Rosa Silva, Marta Santos, Escola Emílio, Yara Cop, Maria Santos, Imaculada. Galera, tudo acertando a questão aí, gente. Parabéns, né? Acertaram a questão. E também que a gente possa ter isso como uma lição de vida, né? Que a gente possa perseverar, que a gente possa continuar acreditando que dias melhores virão, mas também que a gente possa fazer a nossa parte, né? Sendo uma pessoa mais legal, mais acolhedora. Texto 8, A Pequena Sereia. Agora, uma historieta da Pequena Sereia. A Pequena Sereia escutava atentamente as histórias sobre os humanos. Quanto mais aprendia sobre aquele mundo, maior se tornava a sua curiosidade. O que aumentava a curiosidade da sereia? Letra A, os tesouros do oceano. Letra B, os conselhos da rainha. Letra C, as histórias sobre o mundo humano. Letra D, os perigos do mar. Ou letra E, as tempestades. Vamos lá fazer as questões. Iniciado o cronômetro para essa questão. Os tesouros do oceano, os conselhos da rainha, as histórias sobre o mundo humano, os perigos do mar ou as tempestades. Então, a pequena sereia era curiosa. Sobre o que ela era curiosa? A curiosidade é uma característica dos seres humanos. Todos nós somos curiosos. É por isso que a gente gosta tanto de escutar histórias. Porque o legal de escutar história é que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, uma coisa. Vai desenrolando a história, né? E esse desenrolar da história vai tornando a gente curioso, atento, prestando atenção naquela história. Então, a Pequena Sereia também era curiosa. E ela tinha curiosidade sobre o quê? Os tesouros do oceano, os conselhos da rainha, as histórias sobre o mundo humano, os perigos do mar ou as tempestades? Se ela tivesse curiosidade sobre todas essas coisas, né? Mas o texto só aborda uma dessas coisas. E qual é? Qual seria?
texto aborda uma dessas coisas. Qual seria isso que o texto aborda? Estamos quase chegando a 2 minutos e vamos seguindo aqui. Dois minutos e 11, 12, 13. Sobre o que a pequena sereia era curiosa. O que despertava a curiosidade desta pequena sereia? E 8h39, estamos quase finalizando, 6 minutinhos. Então, pessoal, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. 56, 57, 58, 59. Fechou, galera. E os 3 minutinhos fechados, então, gente. A resposta a essa pergunta: os tesouros do oceano, os conselhos da rainha, as histórias sobre o humano, os perigos do mar. Resposta correta? As histórias sobre o mundo humano, gente. Tá logo na primeira linha lá, ó. As histórias sobre o mundo humano. Quanto mais aprendia sobre aquele mundo, mais se tornava curiosa. Então, isso aí, galera. Parabéns, acertaram a questão. Vamos à questão de número 23. É possível concluir que a sereia era uma personagem indiferente, arrogante, interessada em aprender coisas novas, impaciente ou egoísta? Dado início aos 3 minutos para responder essa questão. É possível concluir que a sereia era uma personagem indiferente, arrogante, interessada em aprender coisas novas, impaciente ou egoísta. Que ela era? Que era a pequena sereia? Indiferente, arrogante, interessada em aprender coisas novas, impaciente ou egoísta? Na verdade, a pequena sereia tinha uma virtude que todos nós deveríamos ter, né, gente? Que é a resposta dessa pergunta. Então, você já dei uma dica aí para vocês, né? Uma dica bem importante. Uma dica muito importante. Quase que dei a resposta da questão, né? Mas vocês têm que pensar um pouquinho. Essa sereia era indiferente, arrogante, interessada em aprender coisas novas, impaciente ou egoísta? Como que ela era? Estamos transcorrendo o tempo, gente. Quase aproximando aí 2 minutos, né? Fazendo um pouquinho para a prof trocar uma ideia com os alunos, para a prof que está em sala pode retomar o texto, reler. É um texto curtinho, né? Um pedaço de texto só, na verdade. É facinho de ler, bem tranquilo. Mas, às vezes, a gente lendo pequenos trechos de texto, a gente vai estimulando os nossos alunos a ler, né? Às vezes não consegue concentrar muito, tem dificuldade. É uma forma que a gente tem de fazê-los se concentrar, exercitar a leitura, prestar atenção em cada palavra, prestar atenção no sentido que as palavras assumem dentro do enunciado, também é um caminho, né? Um caminho de fazê-los aprender. Então, nós estamos já caminhando para a finalização dos 13 minutos. 2h44, 45, 46. Quase finalizando aí os 3 minutinhos, gente, a gente já vai dar a resposta dessa pergunta.
57, 58, 59. Fechou os 3 minutos, galera. Vamos lá. É possível concluir que a sereia era uma personagem? Letra C, interessada em aprender coisas novas. É a resposta correta. Olha aí, galera, acertando. Uhul, vamos lá. Muito bem. Questão de número 24. O trecho sugere que, letra A, aprender pode despertar novos interesses. Letra B, a curiosidade deve ser evitada. Letra C, os humanos vivem melhor. Letra D, o mar é um lugar triste. Letra E, o conhecimento amplia nossa visão de mundo. Gente, dada a largada para os 3 minutos. Aprender pode despertar novos interesses. A curiosidade deve ser evitada. Os humanos vivem melhor. O mar é um lugar triste. Ou o conhecimento amplia nossa visão de mundo. Galera, olha só. Uma coisa é o que está no texto. Outra coisa é o que o texto sugere. Para que eu possa fazer uma questão do texto sugere, eu tenho que interpretar. Porque não está escrito com todas as letras, né? Com todas as palavras. Então, eu preciso ler o texto e interpretar o texto. Esse tipo de questão costuma ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Exige um pouco mais de atenção de vocês. Tá? Aprender pode despertar novos interesses, porque que ele sugere. Toda pessoa que escreve um texto tem uma intenção. Qual teria sido a intenção do autor ou da autora ao escrever esse texto? Aprender pode despertar novos interesses, a curiosidade deve ser evitada, os humanos vivem melhor, o mar é um lugar triste ou o conhecimento amplia a nossa visão de mundo. O que é que temos aí? É uma questão que a gente tem que refletir todos os dias, né, gente? Muito legal essa questão, porque ela dá uma dica para nós que é muito importante. É muito importante, a gente não pode ignorar essa questão. Então, qual seria a resposta dessa questão? Correndo o cronômetro, estamos quase finalizando 2 minutos. Aí teremos mais 1 minuto para vocês pensarem na resposta. Aprender pode despertar novos interesses, a curiosidade deve ser evitada, os humanos vivem melhor, o mar é um lugar triste, ou o conhecimento amplia nossa visão de mundo. Estamos aí transcorrendo o tempo, quase finalizando o nosso cronômetro. Estamos agora chegando em 2 minutos e meio, galera. 2 minutos e meio. E aí, já estamos agora nos aproximando da finalização dos 3 minutos, certo? E é isso aí, galera. Vamos para cima, né? Vamos firme e forte. Com nossos 5º anos maravilhosos que nós temos aí hoje presente nas aulas, né? 25 escolas conectadas, né? Assistindo essa aula. Que bacana, muito bom isso aí, gente. 3 minutos encerrado aqui, galera. Vamos lá. O texto sugere que, letra E, gente, conhecimento amplia nossa visão de mundo, né? Uhul, conhecimento é muito importante, porque ele amplia a nossa visão de mundo, tá? Então, quando a gente conhece, quando a gente aprende, isso faz a gente compreender o mundo melhor. Quem acertou? Ninguém dessa vez? Vamos lá. Os músicos de Bremen. Sozinhos, os animais encontravam dificuldades para seguir viagem. Quando decidiram caminhar juntos, perceberam que podiam enfrentar os obstáculos com mais confiança. Os músicos de Bremen, gurizada, é aquela história que foi um galo, um cachorro e um gato que foram abandonados, né? Um cavalo, perdão, que foram abandonados, não é? Burro, na verdade, né? Cavalo, um burro, um galo e um cachorro, né? E eles foram abandonados.
E aí, eles estavam com fome, com medo, com frio. Eles só conseguiram superar as dificuldades deles quando eles se uniram, tá? Então, por isso esse trecho. Sozinhos, os animais encontravam dificuldades para seguir viagem. Quando decidiram caminhar juntos, perceberam que podiam enfrentar obstáculos com mais confiança. A questão, então, de número 25. O principal motivo da união dos animais foi: letra A, encontrar comida. Letra B, disputar uma corrida. Letra C, fugir de uma tempestade. Letra D, superar dificuldades em grupo. Ou letra E, procurar um tesouro. Então, qual seria, por que o motivo da união, né? Que eles decidiram se unir, porque sozinhos eles não estavam conseguindo. Eu vou largar o cronômetro aqui para a gente fazer essa questão. Iniciado o cronômetro de 3 minutos para a questão, então. O principal motivo foi encontrar comida, disputar uma corrida, fugir de uma tempestade. O pessoal está mandando coraçãozinho ali. Superar as dificuldades em grupo, procurar um tesouro. É. Eu vou finalizar nessa questão, tá, pessoal? Então, aguardamos só mais a finalização desses 3 minutos. Já estamos quase nos aproximando das 11h30. Eu sei que a gurizada precisa guardar as mochilas, guardar o material, né? Isso às vezes leva um tempinho. Então, eu vou liberá-los. Só mais esse tempo da gente responder a essa última questão aqui. A união, gente, é a maneira mais eficiente, né? Porque às vezes é aquela história, né? Se você quer ir depressa, vai sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vai em grupo, vai acompanhado. Porque às vezes a gente quer ir correndo tudo, né? Mas só que a gente não sabe nem para onde está indo, né? Então é importante que a gente tenha a ajuda das pessoas, que a gente possa ajudar, possa aceitar a ajuda dos nossos professores, dos nossos colegas, dos nossos pais, para a gente poder ir mais longe, né? Então, a questão 25 fala sobre isso, sobre união, sobre como é importante a gente ter a ajuda das pessoas. Estamos passando ali quase 2 minutos de tempo transcorrido. E aí só vai restar mais 1 minutinho para a gente dar a resposta final dessa pergunta. 2 minutos agora, falta só mais 1, e a gente já vai soltar a resposta para vocês. 1 minutinho, então, para ir finalizando essa questão. O principal motivo da união dos animais foi encontrar comida, disputar uma corrida, fugir de uma tempestade, superar dificuldades em grupos ou procurar um tesouro. Temos agora o tempo transcorrido de exatamente 1 minuto e meio. Falta meio minuto, 30 segundos para a gente dar a resposta para essa questão. Eles tinham objetivo, né? A união faz a força, né, pessoal? Então, qual seria esse objetivo? Finalizando aqui, pessoal, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 minutos. Encerrado, então, pessoal. O principal motivo da união dos animais foi letra D de dados, superar dificuldades em grupo. Isso aí, galera. Parabéns para vocês, parabéns para todos que participaram dessa aula, mais esse desafio, né? Muito obrigada pela presença de todos aqui, muita gratidão, aprendizado, bom saber que tinha uma escola que o pessoal produz leite. Nas outros encontros eu gostaria de saber, conhecer mais a realidade dos outros grupos, saber o que fazem, tá? Gratidão, galera, um grande beijo no coração de vocês, fiquem bem, bom almoço, beijão! Beijão, gente linda! A professora Neiva Petersen. Tânia